Muito bem. Atos, capítulo 13, versículo de número 21. E depois pediram o rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. O desaparecimento do Espírito Santo. Todos sabemos que Saul foi o primeiro monarca de Israel. Saul governou 40 anos, mas pasmem, só 2 anos com o Espírito de Deus e 38 anos sem. Agora, por que o Espírito de Deus saiu de Saul? Por 2 razões. 1 Samuel 13, Samuel pediu para ele esperar 7 dias, ele não esperou, ficou inquieto, caiu na pressão do povo, ofereceu sacrifícios, que ele não podia fazer isso porque ele não era sacerdote, ele era rei. E Samuel chega, ele diz para ele que Deus naquele dia ia confirmar o seu reinado, mas não confirmou. E 1 Samuel 15, 12, ele fez um monumento para si, simplesmente altamente vaidoso. A conclusão é a consequência, 1 Samuel 16 e 14, que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Quando você lê Samuel 13, 1, era o 2º ano da sua monarquia. Era o 2º ano do seu reinado. O resto, 38 anos, ele passou a ser um Espírito de Deus. O que temos aqui como aprendizado é possível ser líder, ser pastor presidente, ser obreiro local, ser pregador itinerante, ministro de louvor, ser um Espírito de Deus. Olha que coisa interessante. Existem hoje milhares que estão agindo na técnica, no natural, mas já perderam os céus. O sagrado, o eterno, bendito seja ele, não está mais em seus ministérios. Hoje, as igrejas estão lotadas. Temos cultos transmitidos em alta definição. Existe uma vaidade absurda pelos megatemplos, o louvor afinadíssimo, os sermões carismáticos, a estrutura dos templos são impecáveis, todos no ar-condicionado, porém, há algo ausente e 99% não percebe. Algo que já foi o centro de tudo. Algo que já foi o comando de tudo. Algo que já moveu multidões sem microfone, sem iluminação, sem ar-condicionado, sem produção. De quem será que eu estou falando? A presença dessa pessoa hoje pouco importa para muitos. Só o público, só os aplausos, só a renda mensal da igreja é que eles querem caracterizar como uma igreja abençoada. Antigamente, ninguém ousava subir ao púlpito sem que antes não passasse pelo quarto secreto para falar com ele. Os louvores eram recheados da sua presença. Nesse tempo, a glória de Deus era sentida e não citada. Nesse tempo, as lágrimas eram importantíssimas porque elas revelavam quebrantamento. Hoje, nesse tempo, as lágrimas foram substituídas pelos aplausos. Hoje, se ele faltar, basta aumentar o volume. Hoje os pregadores pregam com fundo de música para emocionar. Hoje, se o Espírito Sagrado não vier, preparamos outro evento. Hoje, se o céu não responder, aplaudimos mais alto. Hoje, nós vivemos no faz de conta. Hoje chamamos de culto aquilo que Deus nunca pediu. Hoje estamos atraindo multidões, mas repelindo os céus, a eternidade, o sagrado. Na verdade, irmãos, a igreja moderna aprendeu a viver
sem o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo está nas convenções, onde tem brigas, tapas, confusões, para assumir a presidência? Você acha que o Espírito de Deus está no meio de toda essa fofoca nos púlpitos entre os obreiros? Mas muita gente não se sente incomodado mais. Estamos como nos dias de Esdras. Foi levantado a segunda casa e o povo jubilava, mas ela não tinha a arca da aliança, o Shekinah. Mesmo assim o povo jubilava. O povo está jubilando sem conversão, sem batismo com o Espírito Santo, sem quebrantamento, sem arrependimento. Mas o povo está vibrando. Hoje a unção virou detalhe, a glória virou lenda. Os homens santos agora são mais empresários. Hoje o Espírito Santo virou estranho para 95% da igreja. Os 5% ainda sente falta do verdadeiro quebrantamento, sente falta do choro da alma, sente falta daquela voz que vinha sem precisar de microfone, sente falta do toque divinal. Existe um vazio disfarçado de sucesso na igreja moderna, meus irmãos. A igreja moderna substituiu a glória pelo agrado do público. Os pregadores se tornaram arrogantes, soberbos, insuportáveis. Mas, infelizmente, muitos cultos vêm funcionando sem o Espírito Santo. Estamos voltando ao tempo de Saul. Precisamos pedir a Deus que venha novamente sobre nossas vidas, como no passado. Como nos dias de Jeosafá, que um coral venceu uma batalha cantando na frente só esse estribilho. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Como nos dias de Salomão, depois de sua oração, a glória de Deus inundou o templo. Como nos dias do passado, que os homens de Deus eram de barro e não de porcelana. Como nos dias do passado, que era fácil achar um sacerdote. Eles estavam ao redor do tabernáculo e hoje, nas praias e nos shoppings. Antigamente, a glória de Deus era a razão do culto, no começo, no meio e no fim. E hoje, o desejo do homem de Deus do passado era como o de Moisés. Se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não era o carro novo prioridade. Não era a casa nova prioridade. Não era o salário prioridade. Não era o bairro nobre prioridade. Era a glória de Deus. Hoje, o Espírito de Deus, que eu creio que está em mim, nos convida para encerrar essa reflexão, nos convida ao pedido de Joel, no capítulo 2, versículo 15 a 17. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Proclamai um dia de proibição. Olha que coisa interessante. Nós temos que proclamar até a vinda de Cristo proibições. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Versículo 18, então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Ó Espírito Sagrado, venha tomar o seu lugar na nossa família, no nosso lar, no nosso ministério, no nosso dia a dia. Venha tomar o seu lugar, venha ser o centro, o âmago das nossas atenções na igreja do Senhor. Baruch Hashem, Deus te abençoe. Pense nisso.